Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com muita saúde. Vamos começar aqui uma nova etapa do estudo da geometria espacial. Nós iremos começar agora os corpos redondos. E eu digo a vocês, se vocês conseguirem entender direitinho o que são os poliedros, os prismas e as pirâmides, aqui o estudo dos corpos redondos vai ser muito tranquilo, porque é uma consequência direta que a gente vai ter do estudo dos prismas e das pirâmides, tudo bem? Então, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Qualquer dúvida, pode ligar o microfone, perguntar no chat. Ah, sim, deixa eu conectar também pelo celular aqui para eu ficar vendo vocês, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Ah, aí fica melhor de estar enxergando vocês. Deixa eu colocar aqui. Ah, e aí, gente, como é que tá as coisas? Me conta aí. Só o Mi. Graças a Deus. Por que que tá marromeno, Annelise? Então vamos lá. Pronto, já estou conectadozinho aqui direitinho. Deixa eu compartilhar a minha tela. Ô, Annelise, que pena, mas vai tudo se resolver, tá bom? Olha aí a aula que eu preparei para vocês, que coisa linda, tá? Bem, mais tarde aí, ó, essas anotações nós iremos repassar para vocês, tudo bem? Bem, gente, nós iremos estudar a partir de agora os corpos redondos. Eita, professor, nós vamos estudar o senhor? Não, não, alguém pensou desse jeito, eu tenho certeza. Não, os corpos redondos, tá? Eles também são chamados de figuras de rotação. O Weber já está sorrindo aqui, tá bom? Então, os corpos de rotação são figuras que elas também podem ser formadas a partir da rotação de figuras planas, tá? Quem são os corpos redondos? Os corpos redondos é o cilindro, a esfera e o cone. Nós iremos dar em ordem o cilindro, o cone e, por último, quem? A esfera, tudo bem? Galera, como é que eu consigo enxergar? Como é que eu consigo enxergar um cilindro a partir de uma rotação? Deixa eu procurar aqui uma forma aqui, ó, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Antes de fazer isso, ó, tá? Então, ó, imagina só aqui um retângulo, ó. Imagina só aqui um retângulo, ó. Então, ó, eu levanto aqui, eu vou colocar aqui e aqui, ó. E aí eu começo a girar ele, ó. Pã, ó. Eu começo a girar ele. Vocês conseguem enxergar que a figura formada a partir dessa rotação vai ser exatamente a de um cilindro? Olha só. Eita, mas ficou feio, meu Deus do céu. Eu não, nunca que eu ia fazer um negócio desse, tá? Então, ó, exatamente essa figura aqui, ó. Pã, e aqui, ó, tá? Tudo bem? Então eu começaria a rotacionar, ó, aqui seria exatamente o meu eixo de rotação, tudo bem? Aqui então eu vou ter exatamente um cilindro, que é uma figura que vocês conhecem, por exemplo, um cano. As lâmpadas fluorescentes, aqueles modelos antigos, têm o formato de um cilindro, tá ok? Então é um formato que vocês já conhecem, tudo bem? O cone, como é que seria uma rotação de qual elemento para que eu pudesse formar o cone? Qual é? Hein? Qual é a figura que eu rotaciono para formar o cone? Hein, gente? Iago. O triângulo, exatamente o triângulo que? Retângulo, ó para cá, ó. Pã, eu faço isso, tchan. Eita, sei lá, bem que tá atrapalhando. Peraí. Vixe, o que foi que aconteceu? Hum.
E está apagando aqui o que eu tinha escrito. Que foi isso? Voltou, né? Então, ó, para que eu tenha um cone, basta eu rotacionar um triângulo, tá certo? Retângulo, em função dos seus o quê? Em função da sua hipotenusa, ó. Aí eu começo a girar ele aqui, ó, nesse sentido, ó. Então, ao rotacionar, a figura formada é exatamente a de um cone, tá bom? A figura cone, ao qual vocês conhecem bem, que o meu aqui tá todo tremido, mas dá sim para a gente entender, tudo bem? Então, tá aqui o cone, essa rotação, tudo bem? E por último, galera, nós vamos ter quem? A esfera. Como é que a gente encontra a esfera a partir de uma rotação? A partir de um semicírculo, tá bom? Então, eu começo a rotacionar aqui ela, a figura formada vai ser exatamente a de uma esfera. Eu vou é muito desenhar esfera, sabendo que eu posso fazer bem aqui, ó. Ô, menino besta. Ó, bora, para arrastar. Agora eu não sei arrastar. Vai, mas tenho que aprender muito. Tá aqui. Então, a figura formada de exatamente uma esfera. A mais difícil é a que vai ficar mais linda, tá bom? Então, ó, pam, pam, quem não sabe desenhar esfera, a gente faz isso, ó, para dizer que ela é tridimensional, tá bom? Tudo bem? Então, gente, os corpos redondos, eles também são chamados de figuras de rotação. E é importante, tá bom? O Enem, ele cobra essas ideias de rotação, essa visualização que em relação aos corpos redondos. E o primeiro deles que nós iremos estudar, gente, é exatamente o cilindro, tá bom? Então, ó, vamos lá. O que vem a ser o cilindro? Atenção, eu queria que vocês me dissessem com qual definição ela aparece, tá bom? Nós temos duas definições para o cilindro. A primeira delas é a rotação de um retângulo, tá certo? Em relação a um de seus lados, eu vou ter o eixo de rotação e vai formar um cilindro. Uma outra definição é exatamente uma que eu vou só falar e vocês vão me dizer: olha, professor, parece com a definição daquela figura espacial. Considere dois planos paralelos e distintos, tá bom? Um plano alfa e um plano beta. E um plano beta, tá? Desculpa se não está bem desenhadinho, mas porque aqui é ruim mesmo para desenhar. Um plano alfa e um plano beta, sendo que o plano alfa é paralelo ao plano que beta. E considere, agora não vai, e considere um círculo contido em alfa. E considere um círculo contido em quê? Em alfa. A projeção de todos os pontos desse círculo contido em alfa sobre beta vai ser exatamente a figura de um de um cone, tá bom? Então, ó para cá. Se eu juntar todos esses pontos aqui, a figura que eu irei formar é de exatamente o quê? É de um cone. Tudo bem? Gente, essa definição que eu fiz agora há pouco, ela parece ser a definição de qual figura espacial? Hein, gente? Hein, galera? Essa definição que eu acabei de colocar aqui, ela é muito parecida com qual definição de qual figura espacial? Prisma ou a pirâmide? Hein, galera? Do prisma. Minha amiga Naira, o que foi que diferiu? Qual é a diferença da definição do cilindro para o prisma? Hein? Alguém saberia me dizer qual é a diferença a base? Muito bem, Naira. Lá no prisma a gente tinha a base, ela era o quê? O que era a base do prisma? Era uma base poligonal. A base aqui do cone é uma base o quê? Circular. Muito bem.
Se você observou isso, você já tem cerca de 50% do conhecimento sobre cilindro. Tá vendo que é importante que a gente mantenha essa ponte, a gente mantenha essa relação dos tópicos que a gente está estudando? Por quê? Porque o que vai mudar, gente, em alguns elementos aqui é simplesmente o quê? A base, tá ok? O que difere um cilindro de um prisma é exatamente a projeção da base. Lá nós tínhamos uma base, no prisma nós tínhamos uma base que é poligonal. Inclusive, essa base é quem vai classificar o meu prisma. Aqui não, a base é sempre circular. Então, o que é que vai mudar? O comprimento e a área. Isso aí vai depender de quem? Do raio. É simplesmente isso, tá bom? Gente, e só recordando, vocês lembram o que é que tinha aquela letrinha PPP? O que é que significava? O prisma e a pirâmide possuem bases o quê? Poligonais. Pois aqui, ó, além do PPP, nós vamos ter agora quem? O CCC. O que é o CCC? O cilindro e o cone possuem bases o quê? Circulares, tá bom? Então a geometria espacial todinha é PPP e o cilindro e o cone possuem bases o quê? Circulares. Show de bola. Vocês não vão esquecer disso aí, ó, tão cedo. Quer dizer, não vão esquecer nunca. Quais são os elementos de um cilindro? Tudo bem? Quais são os elementos do cilindro? Eu coloquei todos aqui e eu vou começar a exatamente falar de quem? Do raio. O raio. Esse raio aqui é representado por R. O que é o raio, tá? Antes de falar do raio, não. Vou falar de raio agora, não, tá? Quero apagar. Vou botar no Ctrl Z mesmo. A base, tá? Vamos começar a falar aqui da base. Qual é a característica da base de um cilindro? Ela é sempre, ela é sempre circular, é sempre um círculo. Não esqueçam disso. A base de um cilindro é sempre um círculo, tá bom? E nós vamos ter exatamente quem? O raio da base. O raio da base. O que é um raio, hein, gente? Vocês já sabem muito bem, já comentamos, inclusive, em anos anteriores. É o segmento de reta que liga o centro da circunferência ou do círculo a qualquer ponto dele, representado por R. Eu tendo raio, eu vou ter, tá certo? Do cilindro. Assim, e atenção, o cilindro ele pode ser classificado de dois tipos. Ou ele pode ser reto, tá? Porque quando é que ele é reto? Quando vamos dizer aqui, ó, quando a altura, tá certo? E o raio vão formar um ângulo reto. Quando é que ele é oblíquo? Quando essa medida aqui for uma medida diferente de quanto? De 90 graus, tudo bem? Então aqui é reto e esse aqui ele é oblíquo, tá? Tá travando, tá, gente? Tá travando? De vez em quando fica cortando, pessoal, mas agora tá bom. Ok? Oh, que é uma pena a gente estar dependendo dessa tecnologia, tudo bem? Nós vamos ter a altura. A altura. O que vem a ser a altura, gente? É a menor distância que vai existir entre as bases, tudo bem? A altura, ele pode coincidir com esse G, que vai ser exatamente quem? A geratriz. Pode coincidir com a geratriz. O que vem a ser a geratriz? É como se fosse a parede do cilindro que foi formado a partir da rotação, ó. Aqui, ó, essa linha aqui, ó, do retângulo, ele vai formar um corpo aqui, ó, lateral, que delimita a região interna da região que externa. E essa parede do cilindro é chamado de geratriz, tudo bem? Não esqueçam, tá bom? A altura do cilindro reto, olha só, a altura do cilindro reto coincide exatamente com quem? Com a geratriz. Hoje é feio, coincide com a geratriz. Já se ele for oblíquo, tudo bem?
eu vou ter que a altura ele vai ser externa. Então, ó, às vezes a gente aplica até uma razão trigonométrica para definir essa altura. Isso aqui que representa a altura do cilindro oblíquo. Pelo amor de Deus, nunca diga que isso aqui vai ser a altura, tudo bem? A altura é esse segmento aqui, ó, que vai ser perpendicular com a base, tudo bem? Então, gente, queria chamar a atenção de vocês uma coisa, tá bom? Vamos só relembrar. Altura representada por H e geratriz representada por G, tá ok? Galera, qual é a diferença de círculo para circunferência? Hein? Hein? Oh, vocês estão lembrados? Por que ele não está arriscando? Agora sim. Tchan, tcharam, tchan, tchan, tcharam, taran, taran. Foi só um retoque aqui. Olha, tá bom. Tá bom, senão vai ficar muito bonito e no quadro não é assim, se eu fosse fazer. Tá? Olha só, gente, se eu for considerar essa região verde aqui, aqui nós vamos ter o quê? Um círculo, tá bom? Aqui nós vamos ter um círculo. E se a gente considerar somente essa linha aqui, nós vamos ter o quê? Uma circunferência. Nós vamos ter uma circunferência. Tá ok? E muita atenção. Qual é a diferença do círculo para a circunferência, tá bom? A circunferência, alguém colocou aqui no chat, deixa eu ler aqui, tá? Não, tá? Estão falando que tá travando, não. A circunferência, gente, é essa linha que delimita a região interna da região que externa, tá? A gente pode definir como, por exemplo, uma circunferência, dar um exemplo de uma circunferência, por exemplo, uma aliança, tá? E para que seja uma circunferência, a distância do centro a qualquer ponto dele é constante. Isso aqui é chamado de quê? É chamado de raio, tá ok? Já o círculo é a união de todos os pontos da circunferência com a sua região quê? Interna. Ele também vai ter o quê? Vai ter o raio, tudo bem? Só que é questão de quê? No círculo, eu calculo a área dele, tá? A área do círculo, que é dado por qual expressão? Π vezes quem? R ao quadrado, onde o R representa a medida do raio. Já a circunferência, eu não calculo área, tá bom? Porque é uma linha que delimita a região interna da externa. Eu calculo é o comprimento. E quem é o comprimento de uma circunferência? É 2 vezes π vezes a medida de quem? Do raio. Não esqueçam disso, tá bom, galera? Onde o R representa quem? A medida do raio. Tá bom? Deixa eu ver aqui, estou fazendo errado, tá? Olha só. Onde o R representa a medida do raio, tá? E o π que a gente utiliza por qual aproximação? O π a gente utiliza como aproximação 3,14, tudo bem? Por que que eu estou falando isso?
Porque a partir de agora, nós iremos falar de quem? Das áreas. Oh, mas não é para fazer isso, não. Eita, olha aqui. Tem hora que eu não entendo esse programa, não. Eita, diante. Ó, nós iremos falar de quem agora? Das áreas, maiúsculo, áreas e volumes do cilindro, tá? Áreas e volumes do cilindro, tá bom? Então, ó, desce aqui. Esse aqui eu nem quero ele também. Deixa eu ver, pronto. Tá? Áreas e volumes do cilindro. Vou botar aqui. Área da base. Área da base. Representado por A e um Bzinho minúsculo. AB. Tá bom? Vou botar senão que não vai confundir. Tá? Gente, como é que eu calculo a área da base? Ora, professor, o senhor acabou de dizer a área da base representada por A e um Bzinho. Professor, o senhor acabou de dizer que. Será que eu seleciono aqui? Pã. Olha, que diabo que eu fiz? É melhor fazer de novo. Professor, o senhor acabou de dizer que a base de que a base de um cone é um círculo. Então, ó, aqui é o R a medida do raio. Então, a área da base nada mais é do que a área do círculo. Logo, a área da base vai ser quem? Π vezes R, o quê? O R feio. πr ao quadrado. O outro piorou. Tá? πr ao quadrado, tá bom? Onde não precisa nem colocar, né? O que é que representa R? R representa a medida do raio, tá bom? Bem simples, né? Tá ok? Vamos lá. 2, 2, 2. Área lateral. Área lateral. E, gente, o que é a área lateral de um cilindro, hein? O que é a área lateral? Para cá, ó. Imagina só que eu pego uma tesoura, ó, e tiro aqui a base, meto a tesoura aqui, ó. Aí eu abro ele, planifico. O que é a área lateral um, de um cilindro? Vocês concordam que é um retângulo? Sim ou não? Concordam? Não? Lara, não? Sim, né? O que é que representa esse pedaço aqui, hein? Representa quem? O comprimento da circunferência. É ou não é? Aqui, ó. Ele é exatamente isso aqui, ó. Tá? Aí você corta aqui, ó. Essa medida aqui, ó. O tamanho aqui, ó. Você tira as bases, tá bom? Você tira as duas bases, ó. Aí você estica ele, ó. Pã, ó. Aí você vai ter exatamente aqui a área lateral, tá bom? E aqui uma base aqui e outra base aqui, tá bom? Então, ó, você fecha e vai dobrando uma tampa em cima, uma tampa embaixo. Então, isso aqui representa aqui a área o quê? Lateral. Então, isso aqui representa o comprimento da circunferência e aqui representa quem? A altura dele. É ou não é? Só que isso aqui é um retângulo, então a área lateral nada mais é do que a área de quem? De um retângulo. Então, a área lateral vai ser quem? Base vezes altura. Então, o comprimento vezes quem? A altura. Seu comprimento representa a base e H a altura. Logo, a área lateral vai ser quem? Quem é o comprimento, no caso da circunferência? 2 vezes π vezes R vezes quem? Vezes H. Então, essa é a expressão que calcula a área lateral de quem? Do cilindro. Tá ok? A área lateral representada por AL. AL. Tá bom? Então, tá aí. Beleza? Bora lá? Bora continuar?
3. 1, 2, 3. Área lateral, agora vamos fazer a área o quê? Área total, tá? Quem é que determina a área total da figura, tá? Então vamos lá. A área total representada por AT. Como eu fiz agora há pouco, tá bom? Deixa eu colocar de novo aqui, ó. Tentar, né? Que agora e eu não vou conseguir colocar aqueles retângulos bem aqui, a circunferência aqui não, ó. Tá? Então a área total, ó, aqui vai ter 1 e aqui vai ter, ó. Olha, não ficou muito feio, não. Ficou foi desproporcional. Tá aí, tá dando para entender, não é? Então, quem é a área total? A área total, quem é? Duas vezes a área da base, é ou não é? Porque são duas bases. Mais quem? Mais a área lateral. Gente, vocês podem ver que é muita fórmula, né? Mas do jeito que eu estou ensinando para vocês aqui, ela fica bem tranquila se você não quiser aprender. Eu, particularmente, tem vezes que eu esqueço quem é a área lateral, mas se eu lembro que a área lateral é um retângulo, eu sei que retângulo é base vezes altura. Então, quem é que vai ser a minha área total? Duas vezes. Quem é a área da base? Π vezes R ao quadrado. Mais. Quem é a área lateral? Ó, para cá. 2 vezes π vezes R vezes quem? Vezes H. Então, a minha área total vai ser quem? Observa que eu posso colocar o 2 em evidência, o π em evidência, o R em evidência. Qual é o valor que eu vou multiplicar por 2πr, que vai ser 2πr ao quadrado? Só está faltando o r e se transformar em r ao quadrado. Então, multiplica por r. Qual é o valor que eu multiplico por 2 vezes π vezes r, que eu vou ter 2 vezes π vezes r vezes h? É só o h. Então, ó, fecha aqui. Então, tá aí a fórmula que calcula exatamente a área total de quem? Do cilindro. Tá tranquilo, gente? Tá tranquilo? Tá? Precisa eu colocar aqui o R é a medida do raio e H a base? Tá? R, vou botar aqui, R, medida do raio. Serve para todas, viu? Medida do raio. Quem representa a altura, a medida da altura. Tá bom? E por fim, gente, e por fim, a gente vai ter, ó, o item 4, que é exatamente o volume, representado por V. Tá bom? Olha só. Quem é o volume de um cilindro? Da mesma forma que a gente tem o volume do prisma, pelo princípio de Cavalieri, nós vamos ter o quê? O volume também do cilindro. Quem é o volume? A área da base vezes a altura. Só a gente lembrar, cilindro não tem ponta. Então, o volume dele é quem? A área da base vezes a altura. Mas o que é que difere? Lá nos prismas a gente ficava por aqui, só por aqui. Por quê? Porque eu não sabia quem era a base. Podia mudar, podia ser um quadrado, poderia ser um pentágono, um hexágono, mas aqui não. A base é sempre um círculo. Quem é a área da base? Π vezes R ao quadrado, vezes quem? Vezes H. Tá aí, ó, gente. Tá aí, tranquilamente, eu determinando as fórmulas de áreas e volume de quem? De um cilindro, tá ok? É rápido, é jogo rápido. E aí, ó, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou procurar um exemplo, tá bom? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Tá? Olha que aula linda, tá? Vamos lá. Deixa eu minimizar aqui, vou pegar na internet. Por que que não pego antes? Porque eu não sei o espaço que eu vou colocar aqui. Eu vou botar assim, questões sobre cilindro, tá? Questões sobre cilindro. Aí eu venho aqui em todas, tá todo mundo vendo, né? Vou botar aqui. Olha só, ó, vamos começar desse aqui, tá?
Um reservatório. Eita, vendo que é negócio de 3,14. Ah, ah. Ó, não, bora botar do Enem, né? Para ficar mais chocante. Ctrl C, Ctrl V. Vou apagar isso aqui. Aqui, ó. Eu nem sei qual é a questão, botei, não sei nem se eu sei responder. Eita, Deus. Tô lascado. Ó pra cá. Só fui ver, é do Enem, é bonita. Aí, ó, supondo, Ctrl C. Ó pra cá. Cadê? Bem aqui. Por que que um ficou grande e outro ficou pequeno? Eu já sei o motivo. Porque eu tenho que fazer isso, ó. Tá, tá. Olha, viu? Agora eu baixo, ó. Aí esse aqui, ó. Tem que dar, ó, um tchan nele e um tchan aqui. Aí, ó, tudinho. Deleta, enter. Deleta, enter. Deleta, enter. Deleta, enter. Agora eu quero ver como é que eu vou fazer com essa bendita figura, porque eu preciso dela, tá? E agora? Eita, copiar a imagem, será se vai? Vai, 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 vai. Foi. Olha só. Bora lá. Olha aí, ó. Olha só. Ixi, Maria. Vamos lá. Veja só. Um artesã, questão do Enem. Um artesã confecciona dois diferentes tipos de vela ornamental, a partir dos moldes feitos com cartões de papel retangulares de 20 por 10 centímetros, tá bom? Conforme ilustra as figuras abaixo. Unindo dois lados opostos do cartão de duas maneiras. A artesã forma cilindros, em seguida os preenche completamente com parafina. Tá? Ele faz tipo a forma. Supondo, supondo que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume. Vamos fazer aqui, ó. Está diretamente proporcional ao volume da parafina empregado o custo da vela do tipo 1 em relação ao custo da vela do tipo 2. Gente, o que é que eu estou precisando aí? Eu estou precisando calcular exatamente quem? Os volumes. É ou não é? Se eu, por exemplo, acho que o volume dessa daqui é 4 e essa daqui é 2, então, como ele falou que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume, tá bom? Então, o que é que a gente vai ter? Calcular os dois volumes, ver se um é o dobro, é a metade, é o triplo, tá bom? Vocês querem tentar fazer? Hein? Ou eu faço logo? Galera, bora aqui, ó. Eu quero a participação de vocês. Eu quero a participação de vocês. Bora lá? Me diga uma coisa. Faz logo, a Naira, vai logo, nem deixa a gente falar. Eita, olha só. O que é que eu tenho com essa medida aqui? Vou chamar aqui de um, né? E aqui de tipo 2. Já tá bem aqui, tipo um e tipo 2, tá? Então, o que é que eu tenho esse 20 aqui, gente? Representa o comprimento da circunferência, ó. Então, ó, o comprimento da vela um, vou botar de C1 é 2 vezes π vezes quem? O R, o raio. Mas o comprimento é quanto? É quanto o comprimento? 20. Então, 20 é igual a 2 vezes π vezes quem? Vezes o raio. Então, 20 sobre 2π é igual a quem? É igual ao raio. Então, quem é o raio da circunferência um? Quanto é 20 dividido por 2? Vai ser 10 sobre quem? Sobre 1 centímetro. Tá travando. Melhorou?
Melhorou? Agora sim, professor. Então, o que foi que eu fiz? Eu calculei o comprimento, tá certo? Da expressão, porque eu preciso de quem? Eu preciso do raio. Quem é o comprimento da vela 1? É 2πr? Então, o comprimento 1 é 20, 2π vezes r, o 2π está multiplicando, passa dividindo. Aqui é o R1, tá bom? Vou botar aqui R1, eu vou dizer que é o raio da primeira vela. Então, R1 é 10 sobre π. Quem é o volume? Quem é o volume 1? Quem é o volume dessa vela? Como é que eu calculo o volume de um cilindro? Volume, área da base, vezes quem? Vezes a altura. Então, o volume é quem? Pi r ao quadrado, vezes quem? Vezes h. Show? Então, vai ser quem, ó? Quem é o volume 1? Tá bom? Vai ser, ó, pi vezes r ao quadrado. Quanto é o r? 10 sobre pi ao quadrado, vezes a altura que é quanto? Vezes a altura que é 10. Tá tranquilo? Tá favorável? Então, o volume 1 vai ser quem? Π vezes 10 elevado a 2, 100, sobre π elevado a 2, vezes 10. Então, o volume 1 será isso. O π com π ao quadrado fica π embaixo. 100 vezes 10 é quanto? 1000 sobre quem? Sobre π. Isso com a unidade? Centímetros cúbicos. Então, esse é o volume da primeira, da, da igual. Não, eu não vou substituir, não, por π, não. Deus o livre. Dividir 1000 por 3,14. Deus o livre, porque eu vou fazer razão. Tá bom? Olha só. Eu vou muito dividir 1000 por 3,14. Olha só. Do mesmo jeito, mesma coisa que eu fiz com a vela 1, não vou fazer com a vela 2. Então, quem é o comprimento da 2? Vai ser 2 vezes π vezes o raio da segunda. O raio dessa velinha agora, ó, esse pedacinho bem aqui, ó. Eu fui em busca dos raios, tá? Então, quem é o comprimento? 10 é igual a 2 vezes π vezes r ao quadrado. Opa, cuidado, gente. O R2 é índice, né? Expoente não. Lá e vai eu errar. Então, vai ser 10 sobre 2π é igual a R2. Logo, quem é R2? R2. Quanto é 10 dividido por 2? 5 sobre π. Isso aqui o quê? Centímetro. Então, isso aqui é o raio da vela do tipo 2. Quem é o volume da vela 2? Vai ser π vezes r ao quadrado. Quanto é o raio? 5 sobre π ao quadrado, vezes h. Quanto é a altura aqui? 20. Cuidado, a altura aqui é 20, lá era 10, né? Então, o volume da segunda vai ser π vezes 5 elevado a 2, 5 vezes 5, 25. π2, π elevado a 2, vezes quanto? Vezes 20. O volume da segunda, ó, π com π ao quadrado fica π embaixo. Quanto é 25 vezes 20? 500 sobre quem? Sobre π. Isso aqui, centímetros o quê? Cúbicos, tá? E, gente, olhando aí, quem é o volume? Quem é o volume da primeira vela? 1000 sobre π centímetros cúbicos. Quem é o volume da vela 2? 500 sobre π centímetro cúbico. Ó, o custo da vela do tipo 1, ó, o custo da vela. Eita, ficou tortinho. O custo da vela do tipo 1 em relação ao custo da vela do tipo 2. Quem é a vela do tipo 1? Não é 1000, não é 1000 sobre π centímetro cúbico? Vocês concordam que o volume da 1 é 500 sobre π vezes 2 centímetro cúbico? Sim ou não? Sim ou não? Porque 500 vezes 2 é 1000. E quem é 500 sobre π? Quem é 500 sobre π? É o volume 2. Então, volume 1 é. Quem é 500 sobre π? É o volume 2.
vezes 2 centímetros. Não vou botar centímetro cubo, não, tá? Tem que apagar isso aqui, porque agora eu estou tendo a relação, não é mais unidade, não, tá? Então, o que é que a gente conclui disso aqui, galera? Que o volume 1 é duas vezes quem? O volume dá 2. Então, representa exatamente o quê? Tudo que eu multiplico por 2 representa quem? O dobro. Então, para essa questão, a gente marca como alternativa correta a letra A, B. B. B de besteira. Tá? Chocante essa questão, né, galera? Massa. Questão do Enem, vou até botar bem que é assim. Eita, questão do Enem, é massa demais. Tá? Tá aí, gente. Gostaram? Hein? Beleza? Tá aí. Eita, a aula já acabou, tá? Deixa eu olhar aqui para vocês, tá bom? Tá aí. Gente, não esqueçam uma coisa. É, olha só. O volume de um cilindro ele é proporcional à sua altura, assim como o prisma. Se um determinado volume está na metade, então ele representa a metade da altura. Se um volume ocupa 25% do volume total, então ali está 25% de quem? Da altura, tudo bem? Então, gente, essa foi a nossa aula. Tudo de bom para vocês. Espero que a gente se encontre na próxima semana. Tudo de bom. Grande abraço. Qualquer dúvida, quem não fez a prova, me procura no privado para a gente se organizar. Não deixe de fazer as provas de vocês, tá bom? Já vou postar lá no Swap, tá bom? Bom, um grande cheiro, gente. Grande abraço, fiquem com Deus. Mais tarde, tá aí as anotações, tá as anotações e também a gravação da nossa aula. Tchau, galera. Até a próxima, pessoal. Até. Foi show, gente. Obrigado por